Tudo bem contigo? Feliz sábado. Vamos estudar a lição então da Escola Sabatina. Nós estamos na lição 5 sobre a expiação horizontal, a cruz e a igreja. Uma certa vez um pastor contou uma história que ele estava passando por uma zona aqui em Porto Alegre, um bairro que é bem famoso, né? E uma prostituta abordou ele, né? Reconheceu ele, uma ex-membra, né, do distrito dele, e abordou ele dizendo: pastor, desculpa ele abordar assim, eu preciso de ajuda, tô sem dinheiro, preciso comer. E ele se assustou com aquela cena, né? E ele contando depois que, imagina só alguém me ver dando dinheiro para ela, né? O que poderia acontecer? Em contrapartida, depois de um tempo, eu escutei o testemunho de um outro pastor. Ele estava fazendo um projeto Impacto Esperança, ali também naquele mesmo bairro, e aconteceu que ele foi entregar livros, né, para aquelas mulheres que estavam ali, e uma delas falou: oh, eu sou ex-adventista. E ele é mesmo, né? E os dois sentaram na calçada ali, começaram a conversar. Ela se emocionou muito, chorou muito, contou a história dela, e ela ali decidiu que queria voltar para Jesus. Tu vê duas histórias com duas pessoas com o mesmo cargo, mas com um final diferente. O que nos separa das pessoas que parecem ter menos valor moral que a gente? O que nos separa dessas pessoas? Qual foi um dos objetivos de Cristo vindo aqui na Terra? A gente estudou essa semana que Jesus é a fonte de paz, e através dessa paz é que nós somos unidos. Só através de Cristo como a pedra angular que é possível ter união na igreja. Mas nem por isso a gente pode se isolar da realidade do mundo, se isolar aí das pessoas, como aconteceu lá na época de Jesus com os judeus, né? Eu queria ler brevemente com você Efésios capítulo 2, verso 13 e 14. Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Então você percebe no verso aqui que a única fonte real, segura de paz, o único fundamento, a única pedra angular que pode realmente trazer paz para o mundo é Jesus Cristo. Já estamos aí, alguns teólogos acreditam que são 6.000 anos, outros acreditam que são 10.000 anos que existe a humanidade desde Adão. Quantas gerações já passaram se esforçando para conquistar a paz? Se a gente parar para refletir um pouquinho, por que a gente, hoje com as Nações Unidas, com todo um aparato político mundial, a comunicação é possível aí falar aqui e as pessoas lá na África, lá na China me assistirem, com toda essa união, se a comunicação fosse a única fonte, o único meio para se obter paz, a gente já teria conseguido. Tu não acha? Porque as pessoas imaginam que o diálogo resolve tudo. As pessoas imaginam que simplesmente o fato de conviver junto já resolve tudo. Tudo isso só cria, vamos dizer assim, tribos, mas não cria união. A lição dessa semana e o próprio verso que eu li para ti aqui aponta que a única forma de se conquistar a paz genuína é em Jesus. Não tem outra maneira. A lição de domingo, ela fala que nós fomos aproximados em Cristo. Ali em Efésios, se tu quiser abrir depois em casa, capítulo 2, do versículo 1 a 3, né, e Efésios 2, verso 11 e 12, né,
que sem Deus nós estávamos separados do instrumento que Deus escolheu para espalhar a verdade. Esse instrumento era Israel, né? Então, como Israel naquela época falhou em ser o instrumento de Deus, acaba que nós estávamos também aí separados dessa fonte da verdade contínua, né? Então, nós, graças a Cristo, nós não estamos abandonados no mundo. Graças a Cristo, nós temos um imã, nós temos aí uma atmosfera, vamos dizer assim, que nos puxa com suavidade, nos faz olhar para o céu. Então a graça é uma atmosfera tão real quanto o ar que você e eu respiramos. E essa atmosfera, ela atrai, se você parar um pouco o teu dia, parar para refletir, parar para orar e parar para estudar a Bíblia, tu vai perceber que essa graça, essa atmosfera que é muito real, que circunda o planeta inteiro, ela vai te carregar para perto de Cristo. Então, em Cristo, você não está nesse mundo abandonado, esse mundo frio, né? Esse deserto. O deserto ele pode ser muito quente durante o dia, mas ele é extremamente frio durante a noite. A mesma coisa é os momentos bons do mundo, podem ser muito calorosos, muito empolgantes, mas quando tu vai para casa e fica sozinho, aí tu sente o frio do vazio, sente falta de companhia, sente falta de alguém que esteja contigo o tempo todo, né? Uma outra coisa também sobre essa separação, né? Inclusive alguns não gostam muito de algumas maneiras com que eu me comunico. Por exemplo, às vezes eu procuro falar de uma forma muito fácil e óbvia, mas que para muita gente não é. Você que está acostumado a estudar a Bíblia, a orar, você está acostumado com uma linguagem. E a gente não pode ter uma linguagem que só a gente entenda. A gente precisa aprender a falar com todas as pessoas, com todo tipo de classe de pessoas, desde o rico até o pobre, desde o livre até o escravo, desde o culto, né, até o inculto e letrado. Então a gente precisa, sim, pegar coisas velhas e novas e se aprofundar na palavra de Deus, mas de uma maneira que as pessoas entendam. A gente não pode fazer uma separação, um muro de separação, através do nosso jeito, nossa fala, nossa maneira de pensar. A gente precisa ser acessível e pregar de maneira acessível, né? A reconciliação, na segunda-feira, ela é um presente de Deus que vem da cruz. O que tu recebe da cruz, tá? Hoje, agora, o que tu recebe? Perdão, paz e reconciliação com Deus. Ou seja, tu tem a tranquilidade de que Deus te perdoou e tu ganhou a vida eterna agora. Então, assim como tu recebeu perdão, tu também deve liberar perdão. Lembra a oração do Pai Nosso? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Assim como eu recebo o perdão de Deus, eu também devo oferecer perdão. Assim como eu recebi paz, eu devo também oferecer paz, ser uma pessoa pacífica, ser uma pessoa que não chama para guerra, não ser uma pessoa que busca intriga, mas ser uma pessoa que é pacífica, não é passiva, não estou me referindo a pessoas passivas, porque pessoas passivas não têm atitude, não consegue tomar decisões, não é dessa classe de pessoas que essas pessoas precisam fortalecer a mente. Mas eu falo de pessoas pacíficas, que mesmo no meio da guerra, ela consegue estar em paz, né? Consegue ter a mente clara, né? Lúcida. E assim como nós fomos reconciliados com Deus, a gente deve ser instrumentos de reconciliação. Nós devemos ser instrumentos usados por Deus para não dividir as pessoas, mas unir, né? Terça-feira, derrubando a parede de separação.
Uma pergunta que eu quero deixar sobre esse dia aqui, se você quiser ler depois Efésios 2, 14 e 15, né? Nós estamos estudando Efésios. Você e eu, construímos mais muros ou pontes com as pessoas? Nós construímos relacionamentos no qual eu sou uma pessoa muito exigente e para me agradar é muito difícil? Ou eu construo pontes, eu me dou, eu me entrego, eu amo, perdoo, né? É uma pergunta importante aí, porque Jesus, ele teve um ministério que ele reconciliava, que ele unia, ele derrubava paredes ao invés de construir, né? Uma outra pergunta também para se fazer sobre esse dia aqui. Sobre o que tu mais fala? O que tu mais fala vai dizer muito sobre aquelas coisas que as pessoas vão falar sobre você. Vai dizer muito sobre se tu é uma pessoa humilde, se tu é uma pessoa amorosa ou o contrário. Então cuide muito do que tu fala, né? Quarta-feira fala sobre Jesus, que era o pregador da paz. Jesus ele pregou uma paz que é uma paz que realmente satisfaz. Não é uma paz fast food, né? Que você vai lá, usa um estimulante, uma bebida, um cigarro, ou vamos dizer assim, sexo ilícito, né? Aquilo ali te satisfaz por um tempo e depois tu precisa de uma dose mais intensa. Não é dessa paz que Jesus está dizendo. Ele dá uma paz que te satisfaz por muito e muito e muito tempo. Tu só vai renovando ela a cada dia, né? E é uma paz que tão profunda, tão completa que tu não consegue explicar. Ela excede todo entendimento, né? Então, que essa paz possa tomar conta de ti e da tua família, né? A quinta-feira, para a gente não deixar o vídeo muito longo, né? Pretendo fazer vídeos explicando melhor, mas mais para frente, né? A igreja, ali na lição de quinta-feira, se você quiser depois estudar ali Efésios 2, de 11 a 22, ela é um templo, é comparada a um templo sagrado. Existe a igreja individual e a igreja coletiva. A igreja individual é eu e você, como indivíduos. E a igreja coletiva é o conjunto de pessoas unidas com um propósito só, né? Então ali em 1 Coríntios 6, 14 até o capítulo 7, verso 1, fala que nós somos um templo sagrado e a gente não deve se profanar se misturando com coisas que não se devem, com comportamentos que não se devem. Só que ao mesmo tempo, Paulo fala que a gente deve ser unido, né? Lembra que eu falei agora há pouco na introdução, até aqui? Como é que faz isso? Paulo fala que a gente tem que ser unido, mas a gente não pode se misturar com coisas que são das trevas, né? Com costumes das pessoas que são das trevas. Sabe como é que tu faz para ter o equilíbrio? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4 a 8, fala que a pedra que foi rejeitada, Jesus, é o fundamento. O mais importante de tudo é Jesus ter a última palavra. Na tua igreja, no ancianato, na liderança, no pastorado, na associação, não importa o lugar. Não é o que eu acho, não é o que tu acha. É Jesus como a última palavra. Só em Jesus a gente pode ter paz na igreja. Só em Jesus como a pedra angular a gente realmente pode ter tranquilidade. Se a gente não deixar que Jesus tenha a última palavra, não tem como ter paz. A gente não vai saber quando aceitar algumas coisas e quando rejeitar algumas coisas. E para encerrar, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 a 17, fala que Jesus é o fundamento de ouro e as pessoas que vêm vindo vão colocando um fundamento em cima do outro. É como se construísse um prédio mesmo. E Paulo fala ali, né, que um constrói, o outro vai completando, e cada um, e para saber o material que esse fundamento tem, que foi construído ali, se tu quiser acompanhar depois na tua Bíblia,
ele é provado se é de ouro, se é precioso ou se é palha. E o que vai provar se ele é bom mesmo, o fundamento da tua vida, o testemunho da tua vida é um bom fundamento para que os outros vejam, olhem e percebam que tu é um bom testemunho para o nome de Cristo, é o fogo. O fogo vai provar que tipo de fundamento, o fogo vai provar que tipo de história tu está deixando. E aqui eu quero falar sobre legado, para a gente encerrar mesmo. Que tipo de legado, que tipo de ministério tu está deixando para trás? Qual é a história, qual é a biografia que tu está construindo? Toda vez que sobe o fogo da aprovação, essa obra desaparece? Ou ela só mostra que tu fez um bom trabalho para Deus? Porque hoje nós, os jovens, adolescentes, crianças, eu percebo passando nas igrejas, eles já não sabem mais diferenciar o errado do certo, o santo do profano, o joio do trigo. Jesus não falou que a gente não saberia quem era joio e trigo. Ele disse para a gente não tirar o joio. Se eu não posso tirar o joio, quer dizer que eu reconheceria que aquela pessoa é joio, só que eu não devo mexer, deixar que os anjos venham e tiram. Então, se a gente já não consegue mais discernir o que é um bom cristão de um cristão que não é só de aparência, nós temos um sério problema espiritual, um discernimento complicado, nós estamos com o discernimento prejudicado. Então, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo possa iluminar teus olhos, encher teu coração, para que a gente possa finalmente saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo e ser templos para Deus. Tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe, tá bom? E se você achou útil o conteúdo, compartilhe aí com outras pessoas. Um abraço.